Boa noite a todos. Com muita alegria, depois de tanto tempo, podemos estar reunidos aqui presencialmente. Primeiro, gostaria de louvar a Deus pela nossa igreja, por tudo que nós já passamos esse tempo aqui e não sabemos ainda o que virá pela frente ainda, mas Deus sabe, tem preparado. E Ele vai também nos acalmar o nosso coração. E louvo a Deus pela nossa igreja, nós poder ter passado esse tempo até aqui também, através dos cultos virtuais. Foram tantas coisas que tiveram que ser adaptadas nesse novo momento, e talvez coisas que nós nunca tivemos nem talvez pensado que aconteceria. Mas agradeço porque a nossa igreja também conseguiu se adaptar, conseguiu passar esse tempo com pessoas. Logo quando aconteceu, né, os seminaristas logo se dispuseram a continuar trazendo a palavra, continuar dando seguimento em todo o trabalho. E nós agradecemos como igreja, agradecemos os seminaristas, agradecemos toda as pessoas que estão nos bastidores, né, que muitas vezes não são vistas, mas a gente sabe que precisa de um aparato eletrônico funcional para que as pessoas em casa também possam estar acompanhando os cultos. E todo esse tempo que a gente está passando ainda, eu vejo que Deus também falou conosco de diversas maneiras. Cada família, cada pessoa vai ter algo que Deus falou nesse tempo. E com certeza nós vamos estar aprendendo isso. E isso vai ficar para a nossa história, vai ficar realmente nas nossas mentes, que a gente vai poder aprender com esse tempo, né? E isso vai ser importante. E que Deus possa estar nos dando sabedoria, né, em todo o tempo. Porque o que a gente vê muito são situações bem adversas dentro de famílias, dentro de relacionamentos, dentro de próprias pessoas, né, em nossas mentes. Mas que Deus possa estar sendo o foco, que nosso relacionamento com Deus possa estar nos sustentando, sabe? E é isso que eu consegui também ver nesse tempo que a gente esteve passando tantas dificuldades na própria família, sabe? Que o único refúgio, o único consolo é o que Deus pode nos dar. E a nossa igreja, através desse tempo, com certeza pôde estar crescendo, pôde estar aprendendo. E hoje nós podemos rever também todos aqui, poder estar sendo acompanhado com as pessoas em casa. Que Deus esteja entrando em nossos corações, esteja entrando em nossos lares, através de toda a palavra, de todas as músicas, através da mensagem. Hoje nós podemos estar compartilhando também da ceia do Senhor, né? Que isso também foi diferente. Nós sempre pensávamos, tem que ser um pastor, né? E a Bíblia hoje nos mostra toda essa segurança que Deus nos dá, essa tranquilidade. Não, a ceia é um memorial, né, que nós podemos fazer em nossa casa, né? Então acho que são tantas coisas que nós podemos ver, desmistificar talvez dentro de uma igreja. E o culto que a gente sente, e o culto sincero realmente vem do nosso coração, né? Porque a igreja somos nós, a igreja é cada um de nós, cada pessoa, o seu coração, do seu íntimo com Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra que está em Salmos 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor. Senhor, como está em ti a nossa esperança. Essa palavra realmente é muito especial, que essa esperança, que esse amor que Deus derrama sobre nós, seja algo que nos alimente no nosso dia a dia. Que nossas vidas sejam dedicadas a Deus, à obra,
e com certeza Ele vai estar abençoando a nossa vida num todo. Gostaria também, como igreja, que a gente estivesse dedicando um tempo de oração pelo nosso país, porque a gente não sabe ainda por esse nosso mundo quando que a gente vai poder talvez voltar talvez à nossa normalidade, sabe? Todas as pessoas falam novo normal. Eu creio que a gente vai voltar à normalidade, sabe? Porque Deus tem preparado isso. Deus tem preparado algo especial. E esse momento também da pandemia, Ele permitiu para que o mundo parasse, sabe? Que as pessoas parassem e visse, existe um Deus que pode movimentar, pode fazer qualquer coisa, sabe? Então, que nós pudéssemos estar colocando em oração isso, colocar nossas famílias, colocar nossa igreja, nesse momento que a gente está agora em transição pastoral, né? Há pouco tempo atrás nós tivemos uma visita de um pastor, que a gente está em contato, e dia 27, né, no último domingo desse mês, esse pastor ele estará presente conosco no final de semana. Provavelmente vai ser a família pastoral, né, que é o casal, mais 3 filhas. Então, que nossa igreja estivesse orando, né? Não sabemos ainda que resposta, como Deus está conduzindo tudo isso, sabe? Mas sabemos que Ele está preparando o melhor para a nossa igreja, a Igreja Batista da Glória. Nós, como filhos, como membros dessa igreja, que tivéssemos esse tempo também orando, entregando isso nas mãos dEle. Como famílias, né, fortalecendo os laços de família, sabe? Entregando nas mãos de Deus todas as nossas dificuldades, nossas angústias, as ansiedades que muitas pessoas muitas vezes sentem nesse tempo de distanciamento, isolamento, sabe? Todas essas coisas, essa pressão psicológica, emocional que tem colocado sobre cada um de nós. Que Deus possa estar nos sustentando e fazendo com que a gente tenha esse discernimento. Vamos orar? Te louvamos a Deus, Senhor. Muito obrigado, porque é um momento tão especial para a nossa igreja. Nós podemos estar retomando lentamente os cultos presenciais. Sabemos que Tu conduziste até aqui, nos deu esse sustento, protegendo as famílias, protegendo as pessoas, da maneira com que Te apraz, Senhor. Não podemos entender realmente o que ainda temos pela frente, mas sabemos que podemos confiar na melhor condução, tanto para nossas vidas, para o nosso país, pela nossa igreja, Senhor, e que nós possamos estar entregando tudo em Tuas mãos. Abençoe esse culto hoje, Senhor, que Tu fala em nossos corações, a palavra, o louvor, fale aos corações das pessoas também que estão nos assistindo, Senhor, e estão em casa, que em tudo, Senhor, seja algo realmente de coração sincero. Nós possamos estar louvando a Ti, Senhor, e engrandecendo o Teu nome, Senhor, nesse local. Muito obrigado, Senhor. Assim te pedimos, entregamos tudo em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para quem está aqui, boa noite também para quem está em casa. E eu convido aqueles que quiserem e puderem a se colocar em pé, para que a gente possa estar louvando ao nosso Senhor Jesus. O próximo hino que a gente vai cantar é um dos hinos que eu acho mais lindo. E ele reflete realmente aquilo que nós vivemos. E o meu desejo é que você cante essa música como uma oração. Amém? Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra Te seguir. Sem meu agir, o Teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em Teu caminho não segui. Se falhas cometi, se Tua doce voz não quis ouvir.
Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz por Perdão porque às vezes não enxergamos, Pai, o Teu cuidado e o Teu sustento em nossas vidas, Senhor. Perdão, Senhor, porque não nos dedicamos, Pai, totalmente a Ti em tudo que a gente faz, Senhor. Por favor, Pai, aceita o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, mesmo que nós sejamos falhos e imperfeitos, Senhor Jesus. Pai, eu sou grata, Senhor, pelo Teu amor por nós, derramado na cruz, Senhor Jesus. E porque hoje a gente pode celebrar, Senhor, isso, Senhor, o que o Senhor fez por nós, Paizinho. Nos ensina, Pai, a produzir frutos, Senhor. Nos capacita para isso, porque sozinhos, Pai, nós não somos nada, Senhor Jesus. Só conseguimos com o Teu Espírito Santo, Pai. Mas coloca o desejo no nosso coração, Senhor, de falar de Jesus para as outras pessoas, para proclamar o Teu nome, Pai. Porque um dia, Pai, quando o Senhor voltar, a gente possa viver todos juntos no céu. Essa é a nossa esperança, Pai. Esperança de reencontrar, Senhor, aqueles que já foram. A esperança, Pai, que não teremos mais dor, Senhor, não teremos mais sofrimento, mas viveremos felizes, Pai, junto contigo. Essa é a nossa esperança, Pai, e é isso que nós aguardamos, a Tua vinda, Senhor, para levar os Teus, Pai. Em Teu nome que eu oro. Amém. Boa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos estar na Tua casa, e é uma alegria, Senhor, poder retornar depois de tanto tempo, Senhor, fazendo os cultos apenas nesse formato online, Pai, através das transmissões no Facebook. É uma alegria, Senhor, poder ver o rosto de cada irmão, Senhor, que está aqui. Eu te peço, ó Deus, que nesse retorno, o Senhor esteja nos protegendo, Pai. Não permita que ninguém venha ficar doente. Realmente esteja com a Tua mão poderosa sobre nós. Que nós possamos, Senhor, estar aqui na Tua casa com tranquilidade para receber a Tua palavra, Deus. Fala nos nossos corações, Senhor Jesus, que seja um momento realmente importante. Não permita que nada venha a tirar, Senhor, a nossa atenção, que nós possamos estar com nossos ouvidos, Senhor, atentos para receber a Tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale primeiramente no meu coração e que depois, Senhor, o Senhor possa também tocar o coração dos meus irmãos que estão aqui. Usa a minha vida, Senhor, usa a Tua palavra nessa noite para transformar algo, Senhor, que ainda precisa ser transformado nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? E nessa noite nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito de uma parábola que não é muito conhecida entre nós, mas ela ensina algo muito importante a respeito do reino de Deus. Afinal, as parábolas de Jesus, todas elas tratam do reino de Deus. Como vocês sabem, nós dividimos as parábolas de Jesus de acordo com a sua ênfase. Então, primeiramente, o primeiro grupo que nós estudamos eram as parábolas que falavam a respeito da inauguração do reino de Deus, as parábolas que Jesus falou ensinando como que o reino de Deus estava se estabelecendo nesta terra. E nós já entramos agora no segundo bloco, que fala a respeito da dimensão do reino de Deus. Diante disso, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu já havia feito alguns cultos atrás, né? Quem poderá entrar no reino de Deus? Será que todos irão para o céu? Nós sabemos que o reino de Deus, ele classifica quem poderá entrar ou não no reino de Deus. E essa classificação, ela será feita de acordo com alguns pontos que muitas vezes nós não damos muita importância, mas eles são fundamentais, né, para quem gostaria de passar a eternidade com o Senhor. Irmãos, convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Gostaria de pedir só para reduzir um pouquinho o retorno no meu microfone aqui, que está iniciando uma microfonia. Lucas 12, do 13 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre,
dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, neste texto, nós vemos algo bem incomum, né? Chega um certo homem assim, quase que dando uma ordem para Jesus. Ele chega e diz: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Imediatamente, Jesus ele responde até de uma forma um pouco áspera, né? Ele diz: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Enquanto muitas pessoas procuravam Jesus para talvez alcançar uma cura de uma doença, né? Para alcançar a cura dos seus corações, aquele homem, ele procura Jesus porque ele estava preocupado com uma herança, né? Que ele tinha o anseio de receber. De fato, nós podemos pensar que talvez esse homem poderia ter sofrido algum tipo de injustiça ou algo do tipo para estar pedindo auxílio para Jesus. Isso não diz na palavra de Deus, mas nós podemos, imaginar e talvez levar isso em consideração. Jesus, ele poderia ajudar aquele homem, mas a forma com que esse homem chegou até Jesus, mostra que ele estava muito mais preocupado com as riquezas, com os bens, do que com qualquer outra coisa. Talvez, se aquele homem tivesse chegado até Jesus de uma forma um pouco mais humilde, um pouco diferente, e realmente pedido que Jesus ele estivesse ajudando e explicado a situação, talvez Jesus até poderia ter respondido de uma forma diferente. Mas Jesus, ele era homem, mas ele também era Deus. Jesus, ele tinha o poder de ler os pensamentos das pessoas, de conhecer aquilo que passava no seu coração. E no fundo Jesus sabia o que aquele homem realmente queria com essa herança, com os bens. Jesus sabia o que ele ia fazer com esse dinheiro. E foi por isso que Jesus respondeu desta forma, Em resposta a esta situação e também com o objetivo de ensinar ao povo, aqueles que estavam ao seu redor, Jesus ele conta essa parábola que nós acabamos de ler, que pode nos ensinar coisas muito importantes a respeito da pergunta que eu fiz anteriormente, afinal, quem poderá entrar no reino de Deus? Diante disso, eu gostaria de expor 2 pontos nessa noite, para que a gente pudesse estar entendendo um pouco, disso que está por trás dessa parábola que Jesus havia contado. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar novamente, quem poderá entrar no reino de Deus? Aqui nós estamos diante de um tema bem delicado, talvez algo que mexe muito conosco quando trata de dar, questão de finanças, de dispor algo para alguém,
mas nós precisamos ter em mente que é Deus que nos dá tudo aquilo que nós temos. Nós sabemos que é o Senhor Jesus que nos dá tudo que temos, e Ele faz isso com um propósito bem específico, né? Que nós sabemos qual é, mas muitas vezes nós fazemos de conta que nós não sabemos. Nós damos um jeito assim, né, de deixar de lado essa missão que Jesus nos deu, mas nós sabemos exatamente qual que é essa missão que Ele nos entregou. Jesus, Ele contou a história de um homem que já era muito rico, né? A parábola de Jesus inicia assim. Ele conta a história de um homem que ele era muito rico e Deus os abençoa ainda mais, dando uma colheita recorde, né? Tanto que excedeu as expectativas desse homem. Nós vemos através do texto que o homem ele foi pego desprevenido, ele não sabia que ele ia ter tanto sucesso na sua colheita. E chega num momento que ele não sabe o que ele vai fazer. Então, realmente, ele não esperava, e Deus os abençoou ainda mais, né? Deus permitiu que aquela terra daquele homem, né, realmente pudesse fornecer assim, uma colheita muito maior do que ele esperava. E quando nós olhamos para as palavras daquele homem, nós percebemos realmente o que estava em seu coração. Vamos ver aqui novamente o que ele disse, né? Logo que ele percebeu que a sua colheita ela tinha sido acima da média. Ele disse assim: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Vocês conseguem perceber o que está errado nas palavras desse homem? Nós sabemos que nós somos mordomos nesta terra e que Deus colocou tudo que nós temos na nossa mão, permitindo que a gente usufrua dessas coisas, mas Ele quer que a gente use essas coisas na sua obra. É preciso repetir que nada é nosso de fato. Tudo que nós recebemos é dele. Nós somos apenas mordomos. Nós não somos donos de nada. Primeiramente, aquele homem diz: já sei o que vou fazer. E nós vemos, né, a primeira coisa errada nas palavras desse homem. Ele não consultou a Deus. Ele não consultou o dono daquelas coisas a respeito do que ele poderia fazer com aquilo, né? E depois ele fala: os meus celeiros, a minha safra e os meus bens. Aquele homem, ele simplesmente esqueceu do Senhor. Além disso, ele pensou em usufruir sozinho das bênçãos que Deus tinha dado a ele. Nós podemos observar isso quando ele diz: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. A primeira coisa que ele pensou em fazer, depois de construir os celeiros maiores e armazenar, é que ele poderia, né, digamos assim, sentar, colocar as pernas para o ar e usufruir daquilo. Ele pensou só nele, só no descanso dele, né, só naquilo que aquela super safra teria proporcionado para a vida dele. Ele realmente não ia mais precisar se preocupar com muita coisa. Só que é meio que catastrófico, né, o que Deus diz para esse homem. Ele diz: insensato, né, nessa mesma noite a sua vida vai ser exigida. E o que você vai fazer com o que você armazenou? Nós sabemos que nós não levamos nada, né? Tanto o que tem pouco quanto o que tem muito, nós não vamos levar nada desta terra para o céu. Esse tipo de atitude nos coloca em uma situação muito complicada, pois nós transgredimos 2 mandamentos, os mais importantes, que nós sabemos qual é. O primeiro: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças
e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O resultado é catastrófico e Jesus mostra o fim daquele homem. Mostra quais seriam as consequências daquele pensamento egoísta. Tudo aquilo que aquele homem tinha planejado, que ele iria fazer, né, com aquela super safra, tudo aquilo não teria valido de nada, pois naquela mesma noite, né, a sua vida seria exigida. E isso nos leva a pensar algumas coisas. O que nós temos recebido de Deus? O que você tem recebido de Deus? Ele tem suprido todas as suas necessidades? Tem faltado algo? E o que está sendo recebido, né, que é excedente? O que Deus tem nos dado além daquilo que nós realmente necessitamos? Meus irmãos, são tantas as coisas que Deus nos dá, quantas bênçãos que nós podemos contar, né? Deus, além de Ele nos abençoar financeiramente, Ele nos dá tantas outras coisas. E eu gostaria de propor algo um pouco diferente agora nesse momento, né? Vamos tentar lembrar de algumas coisas que Deus tem nos dado, bênçãos que Ele tem nos entregado. Então, assim, eu vou começar e depois eu abro espaço para os irmãos, cada um, né, por vez, levantar e falar uma palavra de algo que Deus tem te dado, para nós tentar lembrar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E daí eu vou repetir aqui no microfone para o pessoal que está assistindo pelo Facebook também saber daquilo que nós temos lembrado, beleza? Então a primeira coisa, né, que me vem à mente quando eu penso em bênção de Deus na minha vida é a minha família. Saúde, sustento em meio a todas essas dificuldades do país, salvação, esperança, a vida, paz, saúde, cuidado diário, descanso, o entendimento da palavra de Deus. São quantas coisas que nós podemos lembrar, né? E eu ainda coloquei aqui algumas outras coisas, né? Amigos, nosso emprego, dons, talentos. E aqui entre talentos eu coloquei alguns: capacidade de liderar, capacidade de organizar, capacidade de empreender, capacidade de ensinar, de aconselhar, motivar, né? Capacidade de tocar instrumentos musicais, ou seja, são tantas coisas que Deus tem nos dado. Isso são bênçãos também, né? Riquezas não é apenas materiais, mas é tudo aquilo também que nos constrói como pessoas, a capacidade que Deus nos dá de fazer as coisas, porque sem essa capacidade talvez nós não receberíamos outras bênçãos, né? Nós não teríamos acesso a elas. E agora eu gostaria de perguntar: você sabe por que você recebeu essas coisas? Será que elas são apenas para você? Essas bênçãos que nós agradecemos agora, de certa forma. Será que não existe um propósito muito maior para cada uma dessas coisas que nós recebemos do Senhor? Deus, Ele nos deu essas coisas para que nós possamos usar para o crescimento do Seu reino, para que pessoas, né, possam ter as suas vidas transformadas. Em outras palavras, para que essas pessoas elas possam ser salvas. E como você administrará, né, o que Deus confiou a você? Como você fará isso da forma correta? Eu creio que seja satisfazendo as necessidades do próximo, usando seus dons e talentos na sua obra.
Nós temos uma missão. Jesus ordenou que nós pregássemos o Evangelho a todas as nações, mas não só lá do outro lado da terra. Isso inicia na nossa casa, isso inicia no nosso trabalho, na nossa escola, onde nós estudamos. E eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Se o Senhor ele te deu a capacidade de liderança, por exemplo, é uma bênção, é um talento que Deus confiou a você, né? Use isso na sua vida profissional, né? Seja o melhor no seu trabalho, lidere realmente, traga lucro para a sua empresa, né? Ou para a empresa de onde você trabalha, gere empregos através disso, você também estará abençoando vidas, enfim. Mas se você tem a capacidade de liderança, também lidere na igreja. Nós sabemos tantas necessidades nós temos na nossa igreja, né? De ministérios, pessoas que precisariam estar à frente. Então, se você tem essa capacidade de liderar, lidere na igreja também. Contribua para o reino de Deus com isso que Deus, né, confiou a você. Se a maior bênção do Senhor na tua vida é a tua família, como no caso para mim né? Para mim é a maior bênção que Deus me deu depois da salvação, a minha família. Então cuide dela. Esteja na casa do Senhor, esteja na igreja todos os finais de semana. Frequente a EBD, venha aos cultos, né? Contribua para o crescimento espiritual de cada um dos membros da sua família, a sua esposa, os seus filhos. Cuide da sua família e, consequentemente, né, permita que eles sejam preparados para exercer também o chamado que todos nós temos, né, de pregar o Evangelho. Permita que eles estejam sendo preparados e se prepare para isso também. E se Deus te deu uma condição financeira um pouquinho melhor, né, se Ele deu a você condições para não precisar se preocupar tanto com aquelas coisas básicas do dia a dia, seja alimentos, seja vestimentas, enfim, ajude também aqueles que não têm, né, essas coisas, que trabalham no dia para comer de noite. Nós sabemos que existem muitos, né, nessas condições. Então, faça a sua parte nesse sentido também. Nós devemos fazer a nossa parte nesse sentido. E essa responsabilidade não é só daqueles que têm muito ou têm um pouco mais. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que até mesmo aquele que não tem muito deve fazer e dividir também. Porque assim, dessa forma, né, nós dando ao necessitado aquilo que ele realmente precisa, nós também estaremos demonstrando o amor de Deus na vida daquela pessoa. Deus vai estar amando aquela pessoa através da nossa atitude. E isso, né, pode levar a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Nós vemos testemunho de quantos que foram ajudados, né, de uma forma ou outra, projetos sociais. Essas pessoas se converteram, viraram missionários, viraram líderes, pastores, viraram pessoas realmente ativas no reino de Deus. Então isso é bênção, que nós possamos fazer isso e assumir a nossa responsabilidade. Caminhando para o final dessa mensagem, eu gostaria de dizer que o reino de Deus, ele classifica quem entrará nele ou não, e o egoísta não terá lugar nele. Não se iluda, né, pensando que aquilo que está nas suas mãos nessa terra é seu. Não se iluda que você pode fazer o que você quiser com aquilo que Deus te deu. Seja financeiramente, seja um talento, seja uma paz interior, né? Seja o que for, nada é seu. Tudo é do Senhor. E nós devemos usar todas essas coisas na sua obra, para o crescimento do seu reino. E o que você decidir fazer com essas coisas, né, influenciará diretamente, né, e poderá definir aonde você vai passar toda a eternidade. E isso vale para mim também. Então, que nós possamos realmente ter consciência que nós temos um papel para cumprir.
E isso precisa, ser plantado e mudado primeiramente no nosso coração, para que a gente possa realmente ser ferramentas do Senhor nesse mundo, para que vidas possam ser alcançadas e salvas através do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor Jesus, eu quero Te agradecer por esse puxão de orelha, Deus. Nós sabemos que muitas vezes, Pai, nós somos egoístas, Pai. Tu sabe que muitas vezes eu sou egoísta. E eu quero usufruir, Pai, daquilo que o Senhor me deu apenas para mim, Senhor. Por favor, Pai, muda isso no meu coração. Muda isso no nosso coração, Senhor. Faz, Senhor, da Tua igreja, Pai, uma igreja relevante na sociedade. Que nós possamos nos preocupar mais com o nosso próximo do que com nós mesmos. Que nós possamos, Senhor, dividir com as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que nós recebemos do Senhor, que é Teu, mas que nós podemos também usufruir, Senhor Jesus. Muda isso no nosso coração, Pai, nos transforma e que nós possamos ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. Esteja conosco nesse restante de culto, Senhor, ainda falando no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, não sinto Teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entre em Teus átrios, aos Teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a Ti. Tudo que se passou em minha vida, Senhor, pertence a Ti. Só Tu és santo, Pai, Tu és santo, mesmo que a escuridão venha me envolver. Pai, Tu és soberano, mesmo que a confusão me impeça de ver. Senhor, eu não mereço Teu amor. Quando não crendo, não sinto Teu tocar. Desejo ser reflexo claro e puro do Teu amor. Venho então, entre em Teus átrios, aos Teus pés me coloco. És o meu Salvador e pertenço a Ti.
tu és santo. Encontra em Isaías, capítulo 53. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse, como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Ele fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente. E não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando corta sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos nossos pecados, do pecado do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi maltratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que eles fossem perdoados. Essa profecia, ela foi trazida por Isaías, né? Muitos anos antes da vinda do Senhor. Essa é uma profecia que fala a respeito de Jesus, a respeito daquilo que ele faria na cruz e fez por cada um de nós. E é por isso que nós celebramos esse momento, onde nós temos aqui os elementos, né, o suco de uva e o pão, relembrando que Jesus, ele entregou o seu corpo e o seu sangue. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Nós não cremos que esses elementos, eles se tornam o corpo de Cristo, eles são um memorial. Que nós possamos lembrar todos os dias aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Gostaria de pedir ao Antônio, se estivesse orando pelos elementos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, queremos te louvar de todo o nosso coração, por estarmos na tua casa, prestando um culto de adoração e de louvor a ti. Paizinho querido,
Obrigado, Senhor, nesse momento tão especial, quando nós iremos partilhar da ceia do Senhor. Isso nos lembra o teu grande amor, com que o Senhor fez para conosco, quando deu o seu único filho para morrer ali em uma cruz, levando sobre si os pecados de toda a humanidade, inclusive os meus e os teus, para que pudéssemos viver em novidade de vida. Cristo Jesus nos livrou da condenação e nos deu a liberdade. Eis que tudo se fez novo em nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, jamais entenderemos a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Obrigado, ó Pai. Abençoa nossas vidas, que possamos sempre nos lembrar desse grande sacrifício e que tua graça esteja sobre nossas vidas todos os dias, enquanto aguardamos a tua volta. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido a todos que estão preparados, né, e que creem que o nosso Senhor Jesus morreu para trazer salvação e perdão pelos nossos pecados. Convido você a estar participando desse momento. Então, enquanto vocês podem permanecer de pé, enquanto os irmãos forem distribuindo os elementos, à medida que vocês forem recebendo, podem ir sentando aos seus assentos. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor não hesitou em entregar o seu único filho para morrer no nosso lugar, Senhor. Sabemos, Pai, que o preço que Jesus pagou naquela cruz, nós deveríamos ter pago, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que nós nunca seríamos capazes disso, Pai, porque somos imperfeitos, somos pecadores, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício do Teu Filho, que veio a nos trazer perdão, Senhor, a nos dar salvação, Pai, e nos resgatar aquela vida, Senhor, que nos levaria ao inferno, para nos dar expectativa, Senhor, e anseio pelo céu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor colocou essa esperança no nosso coração. Nós possamos viver, Senhor, a cada dia, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós, para que nós possamos, Senhor, ter uma vida que Te agrada. Esteja conosco, Pai, durante essa semana, nos abençoa, que nós possamos, Senhor, realmente ter uma vida de adoração, Senhor, ao Teu nome, que as nossas atitudes, Senhor, possam ser agradáveis a Ti. Faz de nós, Senhor, sal e luz para esse mundo, para que o Senhor possa ser conhecido através das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado. Então, ao pós-lúdio, você pode retornar para as suas casas. Que Deus possa abençoar a sua semana.